Shabbat Shalom! Aqui estamos nós no canal Teologando com o Bispo Daniel, na série Shabbat, 8º Shabbat do ano. E que alegria poder conversar com você sobre o Bereshit, o princípio, o início de tudo. A história que é contada para nós na Bíblia, somente na Bíblia, de como as coisas foram criadas, já que evolucionismo é piada, não é nada constatado, nunca foi, é mentira, é lorota. O que existe é um Deus que criou tudo e criou tudo pelo poder da sua palavra. Hoje leremos Gênesis 2, por favor. Gênesis 2. Aqui leremos os versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Nossa orientação é para que você leia para o estudo, o ensino, a reflexão, o episódio de hoje, o capítulo 2, de 4 a 15, seguindo assim a nossa sequência. Bom, sobre o que queremos falar hoje? Sobre esse jardim, o Jardim do Éden, que fala da presença de Deus, que fala de responsabilidade, fala de vida, fala de governo, esse jardim que fala de comunhão, que fala de beleza, que fala da importância do nosso relacionamento diário, contínuo, duradouro com Deus. Veja que Deus criou tudo, então, havendo Deus criado tudo, no 7º dia ele descansou, e então, tendo feito o homem e tendo descansado, Deus pega este homem agora e coloca ele no jardim. Para quê? Para que ele governe este jardim. Governar é cuidar, é zelar, é proteger, é estabelecer limites, é fazer com que princípios sejam valorizados, respeitados, cumpridos e transferidos de maneira geracional. O que queremos que você entenda aqui? Tendo encerrado o Shabat, começou-se o primeiro dia da primeira semana depois da criação. Não o primeiro dia, porque o primeiro dia foi na criação, já passamos por ele há 7 semanas atrás. Hoje, a 8ª semana do ano de 2026, o 8º Shabat de 2026, o que nós queremos falar é deste primeiro dia da semana, o domingo, nunca se esqueça disso. Segunda-feira não é o primeiro dia da semana, é por isso que ela chama segunda, senão ela chamaria primeira-feira. O primeiro dia da semana é o domingo, é ali que a semana começa, e a semana se encerra no sábado, no Shabat, o dia do descanso. Esse período em que nos encontramos exatamente agora, um período de descanso, um período de honrar a Deus, honrar a obra de Deus, honrar a família que Deus nos deu, honrar a palavra do nosso Deus. O Shabat, ele nos ensina a viver com esperança, esperança em um Deus que é o Criador de tudo, que é o Todo-Poderoso e que é o Deus que ainda nos dá tempo e lugar para descansar, e assim ele renova as nossas forças. Deus planta o jardim, plantou o Senhor, Deus, o jardim do Éden, e colocou o homem ali. O jardim, ele não nasce espontaneamente, ele também não nasce do homem, ele não foi plantado pelo homem, ele nasce de Deus. Existe um lugar onde Deus quer se encontrar com você, que ele nasceu no coração de Deus. Ele não é obra das suas mãos, ele é obra das mãos de Deus. Ele não é resultado do seu pensamento nem do seu sentimento, ele é resultado do pensamento e do sentimento
do próprio Deus. Antes do homem trabalhar, Deus preparou o ambiente. Qual ambiente? O Jardim do Éden. E o que e como podemos aplicar isso aqui? O Deus que plantou o Éden é o Deus que planta famílias. E veja bem, mais à frente nós veremos que a serpente, mais sagaz de todos os animais que havia no campo, foi lá para tomar o jardim, para destruir o jardim, para lançar confusão no jardim. Ela foi atacar o jardim, porque o ambiente que Deus preparou para que o homem viva de maneira saudável, para que o homem viva de maneira segura, para que o homem possa cuidar de si, cuidar de sua família, este é o ambiente que incomoda o diabo, que incomoda Satanás, que incomoda a serpente. Este é o ambiente que ele vai atacar. Nós trouxemos aqui alguns exemplos. Nossas famílias. Deus plantou nossas famílias. Deus plantou nossas casas. Deus plantou nossas células. Nós da comunidade Vida Abundante somos uma igreja em células. Então, você, líder de célula, precisa saber quem plantou esta célula aí foi Deus. E o inimigo odeia ela e ele vai fazer de tudo para te desanimar no seu trabalho como líder desta célula. Ele plantou igrejas. As igrejas de Cristo, que servem a Cristo, que honram a Cristo, que se submetem somente a Cristo, elas foram plantadas por Deus. Estes são ambientes onde Deus se conecta, se comunica, onde Deus se apresenta e se revela ao homem. Nestes ambientes, o homem fica forte em Deus. Nestes ambientes, o homem fica cheio do Espírito. E nestes ambientes, nós podemos ter certeza, o inimigo fica fraco. Por isso, ele é inimigo desses ambientes. Tenta enfraquecê-los, tenta fechá-los, tenta diminuí-los, tenta atacá-los da maneira como puder. Famílias não nascem por acaso, então elas não são atacadas por acaso. Células não são improvisos. Células são resultados de trabalho, de discipulado. Igrejas não são acidentes. Igrejas são projetos seríssimos, nascidos no coração de Deus. Do solo, Deus, o Senhor, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. O jardim não é um vazio. O jardim é abundante. No jardim, o que nós temos? Beleza, alimento, provisão, providência, estrutura, proteção, shalom, segurança, shabat. Temos tudo isso. Uma casa, uma família precisa de uma vida espiritual estruturada, precisa de alimento da palavra, precisa de um ambiente saudável para aqueles que moram ali, que habitam ali, que transitam ali. Uma casa precisa de beleza relacional. E isso é totalmente necessário que se exponha que essa beleza relacional inicia-se no casal e atinge todos do ambiente. Uma célula precisa de palavra, precisa de oração, precisa de cuidado, precisa de respaldo, precisa de crescimento. O crescimento ele vai acontecer como resultado de tudo isso que pudemos expor antes. Quero que você entenda uma coisa muito importante. Você que é membro ou é líder de uma célula, Deus está com você aí. E a palavra de Deus é o mais importante aí. A oração é o mais importante aí. As outras coisas irão acontecer em decorrência disso. Uma igreja, ela precisa de uma boa teologia. Ela precisa de sermões que sejam cristocêntricos e que não fujam da Bíblia. De sermões que são submissos à palavra do Senhor, não de sermões que tentam usar a Bíblia em benefício próprio. Uma igreja precisa da comunhão, ela precisa do serviço, precisamos servir uns aos outros, precisa da presença de Deus, precisa cumprir princípios e valores que Deus nos ensina em toda a palavra de Deus. Então o jardim, ele representa tudo isso para mim e tudo isso também para você. O jardim traz essa representação, essa representatividade de um lugar separado por Deus para que haja cultivo, para que haja renovo,
para que haja vida, para que haja beleza, para que haja descanso, para que o homem possa caminhar de maneira segura e dar segurança àqueles que com ele caminham. E o jardim aqui foi representado por nós, pela nossa família, nossa casa, nosso casamento, nossa célula, nossa comunidade de fé. O nosso lugar secreto, o nosso lugar onde nós não abrimos mão de princípios e de valores. Deus não nos entrega ambientes padecendo de esterilidade. Deus, assim como no princípio, no Bereshit, assim como no Jardim do Éden, nos entrega ambientes cheios de potencial. E nestes ambientes, Deus espera que o nosso potencial se entregue e que o nosso potencial seja extraído para que os dois potenciais se unam e o melhor aconteça para o louvor da glória, da graça de Deus. Deus dá o jardim ao homem. Observe bem que ele plantou, ele encheu e depois ele entregou. E ele quer que o homem governe esse jardim. O homem não cria o jardim, ele recebe o jardim. A sua família não é sua invenção. A sua família é um projeto que Deus confiou em suas mãos, para que você cuide, para que você zele por ela. Sua célula, líder, não é projeto seu, é responsabilidade que Deus lhe concedeu. Faça bom uso da autoridade, da unção, do respaldo, da liderança que Deus lhe deu. A igreja não é propriedade humana. É muito errado quando as pessoas dizem minha igreja ou a igreja do fulano. A igreja é de Cristo. Ela é uma herança confiada aos homens. Você não é dono, eu não sou dono, nós somos mordomos, somos servos do Senhor e somos na igreja servos uns dos outros também. Isso é muito importante. A ordem de Deus para nós é governo. Temos que governar, cultivar, desenvolver, proteger, guardar. São questões fundamentais. O governo que Deus estabelece no Éden, ele não é uma opressão, ele é um cuidado, ele é um zelo, ele é uma proteção. Então, nossas famílias precisam ser cultivadas, nutridas, precisam ser guardadas, protegidas, inclusive e principalmente nos valores. Nossas células precisam de cultivo, então elas precisam de discipulado. Nossas células precisam de uma mensagem que tenha uma teologia verdadeira, cristocêntrica. A nossa comunidade de fé, a Igreja de Cristo, onde nós caminhamos, precisa ser ensinada na palavra. Ela não precisa de shows, ela não precisa se preocupar com grandes estruturas, com grandes aparatos, com grandes acontecimentos, com grandes apresentações. Não, não, isso não é igreja. Igreja é um local onde a Bíblia é ensinada. Tem muito lugar que tem nome de igreja, tem aparato de igreja naquilo que principalmente o Ocidente espera por uma igreja, naquilo que o comércio espera de uma igreja, mas não é igreja, porque a palavra não é cultivada ali. Onde a palavra é cultivada, o confronto é inevitável, a verdade não é negociada e a mentira não pode entrar, muito menos reinar. Se nós não guardarmos, haverá invasões de heresias dentro da igreja. É necessário guardarmos, cultivarmos, protegermos, governarmos bem. Então, irmão, irmã, preste atenção numa coisa. Deus não entrega jardins a pessoas inseguras, porque a identidade vem antes do governo. Quem não sabe quem verdadeiramente ao invés de governar, vai querer dominar. Ao invés de ensinar, vai querer controlar. E em algum momento, por perceber que tudo isso vai dar errado, vai abandonar. Eu conheço gente que vive de abandono em abandono. Abandonou uma coisa dizendo que tinha chamado de pastor e com menos de 2 anos de ministério abandonou o ministério. Abandonou tudo, ninguém sabe quem é. Talvez nem a pessoa até hoje saiba quem ela é. E isso é perigoso, porque chamado pastoral é coisa séria. Só Deus sustenta um chamado pastoral. Só Deus sustenta um homem e uma mulher à frente do rebanho que ele confiou por anos. Ninguém mais pode fazer isso, apenas o Senhor pode. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda
que sua casa é um jardim que Deus lhe confiou. Sua família é um jardim que Deus lhe confiou, um ambiente plantado pelo Senhor. Sua célula é um solo fértil, é um jardim que Deus te confiou. A igreja é um jardim que Deus confiou a nós, com diversidade de plantas, diversidade de árvores, mas todas darão frutos no devido tempo. Não somos donos, somos guardiões. Não devemos explorar, devemos cultivar. Não temos o direito de abandonar, temos o dever de proteger. Eu espero que essa palavra faça sentido dentro de você e que você tenha um restante de Shabat poderoso em Cristo Jesus. Shabat Shalom, beijo no seu coração, até amanhã na casa do Senhor.